Só que não aparecia o microfone dela ligado aqui. Ah, voltando. Então bora lá? É... Então eu guardei aqui o assunto de probabilidade para a gente estudar. E aí, probabilidade, ela fala de experimentos aleatórios, né? Medidas que elas podem ocorrer, que elas ocorrem na verdade, né? Que elas podem ser medidas ou elas ocorrem naturalmente. E essas medidas elas possuem, a cada vez que ela ocorrer, aí Jaqueline voltou, obrigado pelo retorno. E aí, a cada vez que essa medida ocorrer espontaneamente, naturalmente, ou ela for medida por alguém, ela pode variar de valor, tá? Então, o modo como ela pode variar de valor, ele não depende, ele não depende da pessoa que mede, tá? Ele depende da natureza do experimento, com certeza, mas ele não depende ele não depende da pessoa que mede, não tem como. Ela, a única experiência, o único ato dela nesse procedimento é colher a medida, tá? Isso também é muito recorrente. Na verdade, os experimentos aleatórios, probabilidade, ela é a base da mecânica quântica. Então, muitas coisas que a gente vê aqui em estatística e probabilidade, ela, esses conceitos da matemática eles se entrelaçam na hora de estudar mecânica quântica. Ainda por cima, conseguem colocar no meio números complexos, que é um assunto também de matemática do terceiro ano de ensino médio, que vai ser visto, acho que no terceiro bimestre. O plano de ensino já está completado, já está pronto. Eu acho que eu não entreguei o plano de ensino para vocês de matemática. Ok, vou deixar o plano de ensino para depois. Então, um experimento aleatório é sempre um experimento onde eu tenho um valor que surge, né? E esse valor ele varia a cada vez que eu realizar esse experimento em iguais condições. É isso que acontece, né? Então eu tenho um determinado experimento. E esse experimento pode ser repetido de um número incontável de vezes. E todas essas vezes estão submetidas a condições idênticas. Então, isso também é um experimento. Isso é o que define também um experimento aleatório. E em cada uma dessas situações, e em cada uma dessas situações, existe a probabilidade de um valor surgir. Tá? Um experimento aleatório de equiprobabilidade é que cada evento, cada medida pode acontecer com igual probabilidade. Eu vou entrar em detalhe. Isso também é uma definição de probabilidade que a gente vai usar para a gente resolver vários problemas envolvendo experimentos aleatórios e probabilidade, etc, etc. Ó, tem um ventilador em cima de mim. Se estiver chiando o áudio para vocês, me avisem também, viu? Ok. Assim, vocês podem ver várias situações no cotidiano que envolve experimento aleatório, né? Lançamento de dados, lançamento de roleta, que mais? Jogos da Mega Sena. Existe também um outro. Isso é, é muito famoso esse experimento, que eles se chama experimento mental de Schrödinger, né? Ou se chama experimento de Schrödinger ou gato de Schrödinger, né? Experimento do gato de Schrödinger. Ele fala um pouco sobre isso, tá? Se você puder dar uma pesquisada, ó, dica, pesquise o que é o gato de Schrödinger. Gato de Schrödinger é um experimento aleatório, tá? É um experimento de probabilidade, tá? Então, ah, como que se escreve gato de Schrödinger, né? Gato. Schrödinger. Schrödinger. Acho que é assim. Schrödinger. Ou assim também. É sugestão de leitura, viu? É importante. De repente. Ou assim também. Tá?
Ok, então vamos para os próximos... Ah, não me diga o que aconteceu. Poxa, foi isso mesmo? Salvou só um quadro. Eu tava com um quadro todo bonito. Poxa. Salvou só um quadro. Vou ter que fazer tudo de novo, mas não tem problema. Vai ficar só menos produtivo. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui o livro que eu estava usando para poder estudar. Antes de começar essa webconferência, eu estava fazendo algumas anotações aqui no meu aplicativo de desenho. Só que acabei perdendo. Bora lá então. Então, dado a explicação, né, do significado de experimento aleatório, a gente começa agora a fazer algumas definições de quantidades que vão fazer parte do experimento de aleatório. E essas definições de quantidades serão as quantidades que serão medidas, né? Serão as quantidades que serão medidas e utilizadas para poder construir outras medidas, outras métricas. A gente começa com a definição de um conceito chamado espaço amostral. Esse espaço amostral, acho que tá bom de zoom aí, né? Esse espaço amostral, ele é representado, ele tem duas representações, tá? Eu não lembro qual é a representação do canal do NERC, mas tem um outro canal muito bom também que fala sobre isso, que se chama Matemática Rio, tá? Matemática Rio. A representação desse canal, matemática. A representação utilizada nesse canal é dada por S, de espaço amostral. A representação que eu vou utilizar aqui, que é a mesma do livro, a gente chama de ômega. É uma letra grega chamada ômega. Tá? Alguns já devem conhecer essa letra, uma letra muito bonita. Eu lembro que, antes de falar sobre espaço amostral, eu lembro que nas aulas de estatística eu falei que estatística e probabilidades eram teorias da matemática, né? Versões da matemática muito próximas, que compartilhavam muitos conceitos. Além de compartilhar muitos conceitos, elas compartilham um fundamento, um outro fundamento da matemática. Elas estão fundamentadas nesse ponto, nessa teoria da matemática, que é a teoria de conjuntos. Então, teoria de conjuntos aqui vai ser muito utilizado, largamente utilizado. Teoria de conjuntos. Outra parte que também vai ser muito utilizada, principalmente aqui em probabilidade, será análise combinatória. Análise combinatória. Felizmente, estamos em período de somente estudos à distância. E, infelizmente, a gente não tem tempo, né? Infelizmente, da perspectiva do professor, a gente não tem tempo para poder aprofundar nos problemas de análise combinatória, que envolvem análise combinatória, porque eu não sinto que eu consiga aprofundar tantos conceitos de física e matemática em ensino à distância quanto eu faria em presencial. Então, os processos de contagem de todos os eventos que constituem um espaço amostral serão processos de contagem simples, processos simplórios. E aí eu já adiantei um conceito aqui, ó. Espaço amostral é um conjunto, é o conjunto total, é o conjunto global. Aqui dentro do contexto da matemática, do ensino médio, esse conjunto será um conjunto de elementos cujo número desses elementos é finito. Tá? Então é um conjunto finito, tem conjuntos infinitos também.
se você estudou bastante teoria de conjuntos, sabe que existe também conjuntos infinitos. Esse conjunto é um conjunto de elementos. Cada elemento é um evento ou um conjunto de eventos. Então, veja só que eu já estou abusando aqui da teoria de conjuntos. Professor, Oi, o fala. quadro não está aparecendo para gente. Pera aí. Acho que agora melhora. Obrigado pelo aviso, Jaque. Tá, eu tô gravando a minha tela, então se alguém perdeu alguma coisa, acha que perdeu alguma coisa, vocês podem ver o começo da gravação até o minuto 10, tá? Até o minuto 10 e meio. Então acho que está aparecendo toda a minha tela agora. Então eu estou abusando aqui da teoria dos conceitos utilizados na teoria de conjuntos. O que é um conjunto? É uma coleção de coisas. Cada uma dessas coisas que se diferenciam a gente chama de elementos. Cada um desses elementos pode ser qualquer coisa, assim como pode ser também outro conjunto. E cada um desses conjuntos tem outros elementos que também podem ser conjuntos. Então, é uma coisa dentro da. Então, eu já estou abusando de conceitos aqui, né? Então, de um jeito bem simples, conjunto do espaço amostral é um conjunto de eventos. Cada evento é um elemento do conjunto do espaço amostral. Cada evento também pode ser um evento de eventos, tá? Cada evento pode ser uma medida. Vamos deixar isso menos abstrato. Cada evento pode ser uma medida, ou cada evento pode ser um conjunto de medidas. Eu vou tornar isso menos abstrato ainda. Eu vou pegar aqui um experimento aleatório muito simples, que é um lançamento de dado. Então eu lanço um dado, e aí qual é o espaço amostral do dado? É o conjunto das suas faces enumeradas, né? Cada, é, cada face do dado aqui é rotulado por um número. Então, o espaço amostral, aqui mais uma representação de teoria de conjuntos, tá? O espaço amostral desse dado aqui é representado pelos números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok? Cada um desses valores aqui é um elemento. E também cada um desses valores aqui também é um evento. Também pode ser chamado de medida. O que seria a medida do dado? Seria o fato de eu jogar o dado e surgir a. E verificar e medir qual é o número da face apontada para a parte de cima. Digamos que aqui deu o evento número 1. Então, esse aqui, o elemento número 1, é um evento ou medida ou elemento. Então, dentro desse contexto, são todos conceitos equivalentes, correto? Agora, qual exemplo eu tenho em que os elementos dentro desse conjunto são outros conjuntos em que tenham elementos dentro? Lançamento de dois dados. Então, eu tenho o lançamento de dois dados, né? E aí eu vou medir quais são todas as situações possíveis, todas as medidas possíveis que vão surgir quando eu olhar o número da parte superior do dado. E aí o que eu faço? Eu proponho aqui uma tabelinha. O livro propõe, né? Então esse aqui, ó, é o conjunto das medidas
realizadas no primeiro dado. E esse aqui é o conjunto das medidas realizadas no segundo dado, quando os dados são lançados ao mesmo tempo. Existe a possibilidade do primeiro dado, no primeiro evento, dar o número 1. E também aparecer o número 1 para o outro dado. Então, cada um... Vou só colocar um pedaço aqui, né? Cada um desses pares ordenados aqui é um conjunto. O que é isso? Ele também são elementos que eu vou colocar aqui até o 6 e 6. São elementos, mas também são conjuntos, né? Um conjunto dos elementos 6 e 6, né? O conjunto dos elementos 1 e 2, por exemplo, né? Assim como também pode ser representados como elementos, né? Pares ordenados, né? Pares ordenados, representação de par ordenado. E aí, se eu usar o princípio fundamental da contagem, aí já estamos envolvendo análise combinatória aí, que é uma das situações mais simples possíveis de análise combinatória, e eu vou abusar dessas situações simples, né? Porque aqui envolve muito raciocínio lógico, né? Um raciocínio lógico bastante recorrente para poder contar isso, né? Eu vou abusar desse raciocínio lógico, tá? De montar tabelas e tentar verificar situações que podem surgir, né? Por exemplo, eu tenho a primeira situação, dessa primeira situação podem surgir outras, sei lá, 2 ou 3, e acontece a mesma coisa para cá. Então, cada caminho desse aqui, ó, é um elemento possível, né? É um elemento possível. Bom, eu vou disponibilizar também um capítulo de análise combinatória para quem quiser dar uma lida, dar uma estudada sobre o assunto, tá? Aqui, ó, mais um abuso da análise combinatória, né? Mais um abuso. Só que aqui eu vou gastar tempo só com as situações mais simples mesmo. Já adiantei aqui eventos, né? Uma caixa contém... Ele dá exemplos aqui, né? Uma caixa contém 20 bolas. E esse experimento é um experimento honesto, digamos assim. Um experimento honesto é a mesma coisa que experimento equiprovável ou um experimento não viciado. Conceitos que vamos dando aí, né? E aí... outra coisa. Os dados que eu utilizei aqui nesse experimento mental, eles são tomados como... Alô? Tá funcionando o microfone? Tá. Eles são tomados como dados não viciados ou dados honestos, ou que cada um dos elementos do seu espaço amostral é equiprovável. O conceito equiprovável eu vou dar nos próximos 30 minutos, eu espero. Então aqui, ó, outra maneira de se determinar eventos, né? Aqui seria, esses eventos aqui seriam o conjunto de dois valores, né? Que são tomados de uma medida de dois dados. Uma outra situação, que é a situação dessa caixa, né? Não viciada, em que contém 20 bolas dentro, cada uma dessas bolas está numerada. E aí, o conjunto, então, do espaço amostral é representado por esse A igual a o conjunto que vai do elemento 1 até o elemento 20. Né? E aí, qual é a maneira de separar aqui um subconjunto chamado evento? Uma maneira, por exemplo, ele dá um exemplo aqui, ó. Digamos que eu pego um evento em que eu vou selecionar ele da seguinte maneira. Eu vou escolher esse evento como o conjunto das bolas de número par. Então vai ser de 2, 4, 6, 8 até 20, né?
De 1 até 20 são 20 algarismos, né? Então seriam 10 algarismos, né? 10 algarismos, né? Então esse aqui, o número de elementos do conjunto B é igual a 10. Esse aqui é número de elementos do conjunto B. O subconjunto B melhor dizendo, né? Subconjunto. Ou evento B também, muito utilizado. Correto? É muito comum também chamar evento de situações das quais quero, situações das quais está na minha perspectiva ou das quais estou estudando. Depois, quando a gente for resolver alguns exercícios, eu vou explicar o significado disso. E aí o livro traz uma definição bem clara, né, do que é um evento, né? É qualquer subconjunto do espaço amostral ômega de qualquer experimento aleatório. Vamos agora mais conceitos. Evento complementar. O que é um evento complementar? Novamente, vou abusar de teoria de conjuntos. Quem quiser também eu posso fornecer um capítulo de teoria de conjuntos para que vocês leiam como suporte. Evento complementar, ele funciona assim, ó. Se eu tenho no meu espaço amostral daquele experimento aleatório da caixa de 20 bolas, rotuladas por números de 1 até 20, e aí eu seleciono o conjunto das bolas pares e o conjunto das bolas rotuladas pelos números ímpares. Então esse aqui E é o conjunto evento das bolas pares. E barra, que também pode ser representado pelo C aqui, deixa eu ver, C e ômega, que seria complementar de E no espaço amostral, ímpares. O que significa que o conjunto das bolas pares é complementar ao conjunto das bolas ímpares. Que é o seguinte, que eu posso fazer essa representação aqui, ó. Que conjunto do evento E, união com o conjunto do evento barra, dá exatamente o espaço amostral. Então isso aqui é uma operação, né? Uma operação matemática. O que significa isso? Que eu tenho aqui dois conjuntos que eles podem até compartilhar eles podem até compartilhar alguns elementos. Aqui no caso eles são mutuamente excludentes, né? Mas de uma maneira geral, eu tenho dois conjuntos aqui, ó. Eles podem até compartilhar alguns elementos aqui. Quando eu faço A, U com B, isso aqui vai me dar um outro conjunto, que é a união de todos os elementos do conjunto A com o conjunto B. E todos aqueles elementos que se repetem serão... todos aqueles elementos que se repetem, a gente elimina um elemento e deixa o outro. Considera só metade deles. Aqui no caso, esses elementos aqui, outra definição também de elemento complementar é que E interseção com E barra ou E interseção com seu complementar resulta em um conjunto vazio. O que é um conjunto vazio? Conjunto vazio é uma coleção de zero coisas. Isso aqui, na matemática, representa o número zero. O número zero. Na matemática. Segundo uma definição lá. Então, olha o abuso que eu estou fazendo aqui de
de teoria de conjuntos. Eu tinha feito um desenho lindinho, lindíssimo, que era uma versão desse quadrinho aqui, só que em vez de quadrinho eu tinha feito como se fosse uma bactéria. Então eu dividi aqui, ó. Então esse aqui eu vou chamar de conjunto ômega. E aí esse conjunto vermelho aqui esse conjunto vermelho aqui é complementar, mostrando uma outra perspectiva do que está no livro aqui do lado esquerdo, né? Esse conjunto aqui que eu marco de vermelho é complementar ao conjunto que eu marco de azul aqui. Então, metade dele, ou um pedaço dele, não é metade, né? Um pedaço dele é azul e um pedaço dele é vermelho. Beleza? E aí vocês percebam o seguinte, ó, não existe se E interseção com E barra é conjunto vazio, significa que eles não compartilham elementos, né? Isso aqui não existe, né? Isso aqui não existe. Né? Todos me ouvem, tudo certinho, nenhum problema de transmissão. Alô, 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 graças a Deus. Alô, 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 graças a Deus. Ninguém responde. Deixa eu ver. Vamos tentar fazer esse exercício aqui, ó, 6. Um dado, eu vou colocar mais em evidência aqui. Um dado não viciado é lançado 2 vezes sucessivamente. Um experimento aleatório equivalente a esse é dois dados não viciados, tá? São lançados simultaneamente. Esse evento é equivalente. Esse experimento aleatório é equivalente ao experimento explicitado no exercício 6. Tá? Seja duas linhas, a soma dos pontos obtidos ser menor ou igual a 9. Né? A soma dos pontos obtidos ser menor ou igual a 9. Então a gente vai fazer o seguinte. Por que eu escolhi esse exercício? Porque a gente já tem a tabela de todos os eventos possíveis desse experimento. Eu tinha feito essa tabela, eu perdi agora há pouco, por isso que eu estava chateado. É essa tabela aqui, ó. Tava tão bonitinha a minha tabela. Então o que a gente vai fazer? A gente vai contar, né? Peraí, até perdi qual que era a exigência dele. Ele quer o evento. Tá, o evento do exercício 6, então. Então, exercício 6 é o evento em que os elementos são definidos da seguinte maneira. Soma dos pontos ser menor, né? Menor ou igual a 9. Deixa eu escrever isso melhor. Soma dos pontos menor ou igual a 9. E aí a gente vai contar quais são os eventos em que a soma dos seus pontos dá um valor menor ou igual a 9. Vamos ver aqui. Tomara que não seja nada muito trabalhoso. Vamos ver aqui, ó.
Aqui não tem, né? Aqui é 3, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui não tem. Então é 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui já vai começar a aparecer, ó. 4, 5, 6, 7, 9 aqui, ó. Aqui já tem 9. Então é soma dos pontos menores ou iguais a 9. Então, ó, vamos ver aqui, ó. Aqui é 9, né? Aqui não é 9, não. Então, ó, daqui para cá, nenhum deles é 9. Depois a gente conta eles. Aqui é 10, aqui é 9, aqui tá. Então, aqui são 3. Vamos contar então, né? Aqui nessa tabela, quantos elementos dessa linha não valem... a soma dos pontos obtidos não vale 9. Aqui na linha 6. Vamos começar pela linha 6. Não, começar pela linha 1, né? Linha 1. Então, nenhuma dessas aqui é... Então, são 6 elementos aqui. 2. Não, aqui na apresentação está improvisado, mas não confunda isso aqui como se fosse uma fração, tá? Não eu vou fazer assim, ó, vai ficar melhor. Para não confundir que é uma fração. Então aqui é t vai 7, aqui é 8. Então 6 também. Na linha 3 aqui, vamos ver. 5 elementos. Na linha 4, 4 elementos. E aí vai, né? Na linha 5, 3 elementos. E na linha 6, 2 elementos. Bom, eu vou dar uma improvisada aqui. O exercício pede para literalmente definir cada um desses elementos que está aqui nessa tabela. Só que eu não vou fazer isso, né? Vai dar muito trabalho, beleza? Então eu já vou adiantar um conceito aqui, reforçar um conceito que eu já adiantei. Eu vou falar o seguinte. Existe um operador chamado cardinalidade. Cardinalidade. Vou escrever ele. Tá. Existe um operador que ele se chama cardinalidade. Ele é assim, ó. Ou ele é representado pelo... É um operador que vai atuar em cima de um conjunto. Ou ele é representado assim, ou ele é representado assim. O n batendo no conjunto. Ele também é chamado operador número. O que significa isso? Quando ele bate aqui esse operador bate nesse conjunto, ele vai dar um número de elementos que esse conjunto E tem. E aí, quantos elementos esse conjunto possui? Aqui é 12, mas... deixa eu ver. Aqui é 12. Aqui é 8, 10, mais 12, 22, mais 4, 24. Então, 24 elementos. Né? Somando aqui, só conferindo aqui, 12. Esse mais esse é 8, mais esse é 10. 10, esse mais esse é 8, mais esse 10, mais esses dois. 22 mais 4, 26, na verdade. 26 elementos. Isso aqui vai ser útil pra gente. Tá? Ele vai ser útil. Tá? É o número de eventos... Não. Número de elementos do evento E. Ele também pode ser interpretado como frequência absoluta.
número de vezes que o elemento E repete. Número de vezes que o elemento E é repetido. Tá? Também tomado assim. E aí agora a gente vai entrar já na frequência relativa, que ela vai ser... É um ponto que eu já adiantei já para alguns colegas, que a frequência relativa e probabilidade elas estão bem interligadas. Elas não são exatamente as mesmas coisas, mas elas estão bem interligadas. Então, reforçando isso aqui, frequência absoluta. Frequência absoluta do evento E. O número de vezes que o evento E é repetido. Né? E agora a gente vai agora para o conceito de frequência relativa e ver como ele está relacionado. Né? Eu prefiro o contraste mais forte. Como ele está relacionado com a frequência absoluta e também com a probabilidade. Então, como funciona isso? Eu vou dar um exemplo de eu vou dar um exemplo muito básico de experimento aleatório, que ele assim é o lançamento de uma moeda, tá? Então, um experimento aleatório. É o lançamento de uma moeda, beleza? E aí essa moeda, ela pode dar o evento cara ou o evento coroa. E eu vou realizar esse experimento, que é basicamente o experimento da moeda, é basicamente o experimento do gato de Schrödinger. É exatamente o experimento de gato de Schrödinger. E que é também o experimento do gato de Schrödinger também é um experimento quântico. Bom, deixa eu acabei pulando aqui. Então você imagina que eu vou fazer esse experimento em uma... o autor aqui coloca uns números aqui. Eu vou, por exemplo, usar esse número aqui. Imagina que eu vou repetir o experimento. Repetir, né, o experimento. Ou repetir a medição. Né? Repetir a medição ou repetir o experimento. 2.000 vezes. O que é isso? É o número de elementos do espaço amostral, que é o número absoluto do espaço amostral, né? É o número total de vezes que, que ele é repetido, né? O experimento é repetido, e em cada uma dessas repetições uma medição é colhida. Ok. Como é cara e coroa, desse total aqui, a frequência absoluta da cara, do evento cara, ocorreu 989 vezes. A frequência relativa do evento cara é 989 vezes dividido por 2.000. Isso aqui dá aproximadamente 0,40... Não é aproximadamente não, é exato. Isso aqui é exatamente... Eu já fiz essa conta, por isso que eu sei que é exato. 0,4945. Eu acho que é isso. Isso aqui é a frequência absoluta. Beleza? Então, a frequência absoluta do evento cara é 0,4945. Ou, em porcentagem, isso é representado por 49,45%. Né? Tá, alguns discentes já sabem, alguns alunos já perceberam que isso é probabilidade. Na verdade, não é exatamente isso. A definição de probabilidade envolve frequência relativa, eu vou chegar lá.
tá? Vou explicar para vocês por que matemática é chato. Né? Matemática é cheia dos detalhezinhos. Matemático, a pessoa que é formada em matemática, não a matemática, tá? Mas é que tem que ser assim mesmo, tá? A matemática ela tem que as fundamentações das matemáticas elas têm que ser praticamente unânimes, tá? Bom, retomando aqui, quando no caso do coroa, a frequência do coroa seria que seria 1011 dividido por 2000. Isso aqui dá exatamente 0,5055. Bom, vocês percebam o seguinte, eu vou entrar em detalhes do seguinte. Como que a vida real é diferente, levemente diferente dos conceitos abstratos que a gente monta na cabeça, né? Quando eu falo que um dado não viciado, quando eu falo que eu tenho um dado não viciado, significa que a tendência dele é que toda vez que eu lançar o dado, é que metade das vezes vai dar cara, metade das vezes vai dar coroa. No entanto, quando eu realizo o experimento, eu percebo que o dado ele é imperfeito. Existe alguma imperfeição muito que pequenininha que faz tender que um lado seja mais frequente, tenha uma frequência relativa maior do que o outro. Tá? Então, um dado não viciado é aquele dado em que o experimento realizado sobre ele para medir a face de cima, quando ele é realizado em um número que tende a ser o infinito, a frequência de ambos será igual. A frequência de ambos será igual. Tá? Independentemente dos casos, a frequência de um com o outro tem que ser 1. Tem que ser 1. Né? Agora a gente vai para o conceito de probabilidade. Agora vai ficar claro porque que os fundamentos da matemática eles são assim chatos porque eles são extremamente detalhistas. Primeiro, eu vou dar definição de probabilidade para depois construir a definição de probabilidade que é a mais usual, mais frequente entre a gente. A definição de probabilidade é a seguinte, ó. Definição de probabilidade. Ela acontece assim. Você tem que considerar o conceito que a gente já construiu, que a gente vai chamar de espaço amostral. E esse espaço amostral, ele é dotado de um número finito de eventos. Cada evento desse é representado por um elemento desse aí. Tá? Então, um elemento aleatório aqui desse espaço amostral, eu vou representar por um elemento aí. E o elemento aí também pode ser representado como um conjunto de elementos aí. Né? Então, esses elementos aí vão compartilhar alguma coisa, ou seja, ele pode ser também um evento. Né? O que é isso? Um evento. Beleza? Porque eu já adiantei a vocês que cada elemento do espaço amostral também pode ser um conjunto de outros elementos, de outros eventos. Né? Experimento aleatório finito, né? E cada i desse, ele está contido num conjunto de números inteiros que começa de 1, conjuntos inteiros naturais, na verdade, conjunto de números naturais, né? Inteiros naturais é redundante, que vai de i, que vai de 1 até k. E esse k é um valor finito. Tá? K é um valor finito.
Para cada evento aí associa-se um número, associa-se um valor chamado probabilidade de aí acontecer. Segundo as regras abaixo. O que eu estou escrevendo aqui é um jeito diferente do que está escrito aqui, mas basicamente a mesma coisa. A representação de probabilidade do evento aí acontecer, ela pode ser dada assim, ó. Ou assim. Ou assim. Tá? Essas três representações são equivalentes. Beleza? Ou simplesmente assim também, ó. Ou simplesmente assim. Então, que regras são essas? Essa probabilidade, ela está contida, apesar dela ser um valor real, ela é um valor real. E ela varia dentro do intervalo de 0 até 1. Ela pode assumir o valor 0 e pode também assumir o valor 1. Beleza? Para todo i pertencente ao conjunto daqueles valores finitos, né? Naturais finitos. Outra regra. Então, essa aqui é uma regra. Outra regra. Se eu pegar a probabilidade do evento 1 acontecer, somar com a probabilidade do evento 2 acontecer, até a probabilidade do evento final acontecer, isso aqui tem que ser 1. É regra, tá? É regra. Ok? E essas probabilidades... E por que essa definição de probabilidade ela tem que ser posta dessa maneira? Porque vão existir situações em que eventos acontecem com probabilidades diferentes. Alguns eventos acontecem com uma probabilidade maior do que outros eventos. Isso foi verificado em estatística. Tá? E eu vou mostrar algum problema, se tivermos disposição, eu pelo menos, eu vou mostrar que situação é essa, tá? Em que tem uma distribuição de probabilidades, onde algumas medidas acontecem com probabilidade maior. Eu lembro que eu fiz até um gráfico de uma distribuição em formato de montanha. Aquilo lá é um exemplo disso, tá? Então agora a gente vai para a situação, uma situação específica. Vamos afunilar o conceito de probabilidade. Isso aqui o conceito de probabilidade que eu dei aqui, ele está bem amplo, né? Para as situações em que eu tenho casos em que alguns eventos acontecem com probabilidade maior do que os outros, e aqueles casos em que os eventos são equiprováveis. O que a gente vai estudar aqui é o caso das probabilidades equiprováveis. Tá? Bora lá então. Então, novamente, probabilidade em espaço amostral equiprovável, né? Equiprovável.
que significa equiprovável? Os alunos que já sabem já bastante da origem das palavras, né? Já percebeu, já captou que um espaço amostral equiprovável significa que cada elemento desse espaço amostral ele é equiprovável, ou seja, a probabilidade de cada um desses elementos é igual. Eu vou só dar a definição de espaço equiprovável, depois eu encerro, tá? Obrigado para quem tá até agora, até o momento. Deixa eu ver quantos minutos já foram. Foi nem 50 minutos? Foi nem 50 minutos. Então... Tá. E aí a gente vai usar a seguinte definição, tá? Se é equiprovável, significa que cada evento acontece uma única vez dentro desse conjunto. Ou seja, esses valores não se repetem. Ok? Esses valores não se repetem. Então, cada evento acontece uma única vez. Esses valores não se repetem. E aí depois eu vou dar um jeito de fazer com que esses eventos compartilhem uma outra característica para eu poder construir um outro evento. Tá? Eu vou mostrar um caso desse. Então, especificamente aqui, cada evento aqui acontece uma vez dentro de um total. Então, já que é assim, faltou outra regrinha. Faltou muito... Oh, gente, antes de definir probabilidade equiprovável, faltou eu falar uma outra regrinha da definição geral de probabilidade. Eu vou passar para cá. Essa regra é importante para poder entender probabilidade de espaço amostral equiprovável. Ela é muito importante. Eu vou retornar aqui. Tá, então a gente tem aqui as regras, né? Então, primeira regra, segunda regra, né? Qual a primeira regra? A probabilidade tem que estar dentro do intervalo de 0 até 1. E é um intervalo que está contido nos números reais. Né? A soma de todas as probabilidades para cada um desses eventos tem que ser igual a 1. É uma regra, não pode fugir disso. A terceira regra, vamos à terceira regra. A probabilidade do evento AI acontecer, ela é igual ao limite da frequência relativa do evento AI acontecer com NT tendendo ao infinito. Quem é NT? Melhor dizendo, NT é o número de elementos do espaço amostral. Então, qual é o significado disso? O espaço amostral tem uma quantidade lá de elementos. É uma quantidade finita, mas eu posso sempre buscar uma situação em que a quantidade de elementos de eventos seja o maior possível, não tem limite. Então, eu posso fazer com que eu posso sempre usar da minha imaginação para encontrar situações em que o número de elementos daqui dentro do espaço amostral seja um número infinito, cada vez maior, né? O que é frequência relativa? Nada mais é do que eu pegar a frequência absoluta dos eventos aí que acontece e dividir pelo número de elementos que tem no espaço amostral. Quando isso aqui tende ao infinito, essa frequência relativa é igual à probabilidade do
do evento aí acontecer. Ok? Agora fica melhor de entender o ponto que eu vou explicar aqui. Porque agora eu dei um jeito de relacionar. Basicamente, deixa eu. Tá meio complicada essa representação, eu vou tornar ela mais palatável. Probabilidade do evento aí acontecer é igual à frequência do evento aí acontecer. O que é a frequência do evento aí acontecer? É o número de vezes que o elemento aí acontece, né, dividido pelo número de vezes do espaço amostral. Desde que esse número aqui seja muito grande. É o que está condensado aqui nessa expressão matemática. Então, essa expressão aqui em quadrado é equivalente a essa expressão também em quadrado. Agora, vamos para a definição de... não vai fazer isso comigo. Estava para cá. Aqui. Probabilidade, achei. Probabilidade em espaço amostral equiprovável. Beleza, então retomando aqui. Tá. Se o elemento aí acontece uma única vez dentro do espaço amostral, então a probabilidade dele acontecer é 1, que é as vezes que ele acontece, dividido pelo número de elementos que tem lá dentro. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. O número de elementos do espaço amostral eu vou chamar de R, tá? R, o livro usa R, deixa eu ver. Não, K, o livro usa K. Pô, é K, tá aqui o K. E aí eu disse o seguinte, que quando eu pego isso aqui, ó, quando eu faço essa soma P1 mais P2 mais P até K, isso aqui tem que ser igual a 1. Isso aqui tem que ser igual a 1. Logo, deixa eu ver. Tá, entendi. Como cada um deles vale IK, e isso aqui se repete K vezes, então K dividido por... Então é K vezes 1 dividido por 1K, que é a mesma coisa que K dividido por K, que é igual a 1. Ok. Deixa eu ver aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte. Lembra que eu falei para vocês em que cada... então, retomando aqui, né? Então eu tenho aqui que cada um desses elementos aqui, ele é equiprovável, beleza? Cada um desses elementos, ele é equiprovável. Então, K aqui, né?
E aí eu falei para vocês que eu posso, além de eu imaginar que cada um desses elementos é um outro subconjunto, que eu vou chamar de evento, eu posso também agrupar esses valores em outros grupos, que eu vou chamar de eventos também. Né? E eventos também. E cada um dessas parcelas aqui, cada um desses elementos aqui vai compartilhar alguma característica para poder formar esses elementos, esses elementos de espaço amostral, não, de eventos maiores. Então, 2 até para lá. E aí, nessa situação aqui, cada um desses eventos pode acontecer mais vezes que os outros. Ou seja, as frequências relativas aqui, elas podem variar. Então, a probabilidade do evento E acontecer é a mesma coisa que o número de vezes que o elemento E repetir dividido pelo número de elementos que tem no espaço amostral. Bom, eu vou... Infelizmente, não tive tempo de passar exercício. Eu passei exercícios extremamente simples, mas aí eu peço que vocês aguardem que hoje à noite eu vou ter uma lista de exercícios. Eu vou soltar uma lista de exercícios sobre probabilidade. E aí amanhã eu vou produzir mais um vídeo especificamente só para poder resolver os exercícios dessa lista, tá? E aí eu agradeço o comparecimento de todos os 4 que estão aqui comigo. E é isso. Finalizando.